Olá, eu sou Islohane, né? E hoje eu vou apresentar um trabalho de fenômenos mecânicos, onde vai ter como objetivo mostrar colisões, que é no capítulo 8. Esse trabalho é eu mais o Guilherme e a gente fez um experimento sobre colisões. Mas primeiro eu vou falar sobre o que é colisões, o que é movimento linear, o que é que ocorre. E durante isso eu vou mostrar alguns cálculos e o experimento que a gente fez. Primeiro, a gente se pergunta o que é colisão. Colisão, ele é um evento isolado no qual dois ou mais corpos, né, eles colidem e exercem uns sobre os outros forças relativamente elevadas por um tempo relativamente curto. No nosso dia a dia, dizemos que uma colisão ele é um choque, o contato de dois ou mais corpos, que no caso é acidente de automóveis, por exemplo, de carro, moto, jogo de sinuca, petecas, esses exemplos. E elas são divididas em colisões elásticas e inelásticas. As colisões elásticas, quando as forças entre os corpos também forem conservativas, de modo que nenhuma energia mecânica é adquirida ou perdida durante a colisão, a energia cinética total do sistema é a mesma antes e depois da colisão. Esse tipo de colisão denomina-se colisão elástica. Uma colisão na qual a energia cinética total do sistema depois da colisão é menor do que antes da colisão, denomina-se colisão inelástica. Mas a gente tem que ter bastante atenção, porque uma colisão inelástica não tem que ser completamente inelástica. É um erro comum pensar que uma colisão inelástica ocorre somente quando os corpos permanecem colados. Na realidade, existem muitos casos de colisão inelásticas no quais os corpos não ficam unidos. Quando dois carros se chocam, por exemplo, em um engavetamento, o trabalho realizado para deformar o para-choque não pode ser recuperado como energia cinética do carro. Portanto, é a colisão inelástica. Eu posso até deixar um lembrete que diz que a seguinte regra: em toda colisão na qual as forças externas seja desprezível, o momento linear se conserva e o movimento linear total é sempre mesmo, antes e depois da colisão. Somente no caso das colisões elásticas, a energia cinética antes da colisão é igual à energia cinética depois da colisão. Então, aqui nesse nosso trabalho, a gente vai falar sobre a conservação do movimento linear e as colisões, né? Já foi ditas. O motivo desse experimento é explicar por que os carros têm airbag, porque eles se deformam com mais facilidade, os carros de antigamente, né? Tudo isso para que haja um menor impacto no motorista, porque quando o carro colide, o movimento linear dele vai de muito alto a zero instantaneamente, considerando os carros antigos, né? Agora, com os carros deformando e com o airbag, a gente tem um aumento no tempo de impacto do movimento, no tempo que ele leva para a força do impacto sobre ele. Que esse tempo que o movimento linear dele vai do máximo a zero, fazendo que a força seja reduzida no motorista, que, no caso, diminuindo a chance dele se machucar. Então, com isso, promove mais a segurança do motorista, né? No caso, no nosso experimento, a madeira lisa, ela tem um contato direto com o projétil, né? Então, nossos materiais, que o Guilherme fez o vídeo, né? E que eu vou mandar depois, né? Onde vai ter o projétil e a madeira. E esse projétil vai colidir com a madeira, né?
onde de um lado vai estar a madeira com o lado liso e o outro com a espuma. A madeira lisa, ela tem um contato direto com o projeto. Então, ela tem uma força X em um tempo muito curto. E o contato com a espuma tem um tempo mais longo com a força menor. Mas por que essa força menor? Porque essa força, parte dela é gasta para deformar a espuma. E esse tempo mais longo para que haja um real impacto do projeto na madeira. Faz com que o momento linear e o impulso sejam iguais, né? Porque graficamente, quando nós faz a proporção da força em relação ao tempo, né, na área do gráfico, abaixo da curva, seja com um tempo maior e uma força menor, ela é igual. Então, o momento linear e o impulso, ele é igual. Então, nosso projeto consiste em quê? O projeto foi feito o quê? A gente pega um objeto, né, com massa M, a gente vai lançar contra a madeira, que de fato de um lado é liso, como eu já falei, vai direto na madeira, e o outro lado é com uma espuma, né? Do outro lado é com espuma. No chão, foi colocado no chão uma fita métrica, né? Aqui, no vídeo vai estar demonstrando melhor, né? Onde aqui vai estar a madeira, aqui vai estar o projétil e aqui vai estar a fita métrica. Essa fita métrica, ela tem como objetivo medir a distância que o projeto foi lançado até a madeira e medir o deslocamento da madeira após a colisão, né? E os dados coletados foi que esse MM aqui, esse M maiúsculo e M minúsculo, ele é a massa da madeira. Esse MP aqui é a massa do projétil. Esse ΔS aqui é o espaço percorrido pelo projétil. Esse ΔDML, ele é o tanto que a madeira foi empurrada para trás, ou seja, vai ser o deslocamento dela após a colisão, né? No caso, a madeira lisa. E aqui, esse ΔDME, ele vai ser o deslocamento da madeira com a espuma. Vai ser, no caso aqui, vai ser o momento que ela vai ser empurrada a madeira. Só que esse primeiro aqui vai ser com a madeira lisa e esse outro ME aqui com a madeira com a espuma. Esse ΔT aqui é o tempo, né? O tempo que o projeto demorou para colidir. E tanto na madeira lisa como a madeira da espuma. O VM aqui, ele vai ser a velocidade da madeira, ele vai ser 0, porque em primeiro momento ele está em repouso. O VP aqui vai ser a velocidade do projétil, que vai ser a variação do espaço sobre a variação do tempo. Que no caso aqui, fazendo as contas, né? Que a variação aqui do delta tá aqui em cima, né? 0,5, a do tempo 0,92 centímetros. E vai ficar 0,46 metros por segundo. O VT, então, para nós dar continuidade nos cálculos, a gente tem que calcular a velocidade do sistema após a colisão. Porque antes da colisão, o único que tem velocidade é o projétil. Então, aqui a gente vai calcular a velocidade total, que vai ser a velocidade que a madeira é empurrada para trás. Onde essa velocidade é dada pelo MP, que é a massa do projétil, sobre a massa do projeto mais a massa da madeira, vezes a velocidade do projétil. Que aqui tá, né, os números que a gente fez lá no experimento, que depois vai ver o vídeo, tá aqui. E o resultado deu 0,059 metros por segundo, né? Que vai ser uma colisão inelástica, como vimos, né? Com isso, podemos calcular a energia cinética antes e depois da colisão, né?
na energia cinética, antes da colisão, só o projétil pode ser calculado, porque só ele vai se movimentar, porque aqui vemos que no primeiro momento a madeira ela está em repouso, então no primeiro momento só o projétil vai se movimentar e ele é dado por essa fórmula aqui, onde é o meio da massa do projétil vezes a velocidade do projétil ao quadrado. Fazendo as continhas aqui, que a gente teve como resultado lá no experimento, deu 0,096 joules. E depois da colisão, né? Após a colisão, ele leva em consideração a massa do projétil, onde é a massa da madeira e a velocidade do sistema ao quadrado, que tá aqui, que é o meio da massa do projétil mais a massa da madeira, vezes VT, que aqui é o total do deslocamento que a madeira foi empurrada ao quadrado. E vai dar um total de 0,012 joules. E o momento linear, né? O momento linear é igual... o antes e o depois dele são iguais, né? No caso que a colisão é completamente inelástica. Nesse caso, ele é aproximadamente inelástica. Como nossa colisão não é totalmente inelástica, ela é aproximadamente igual. Então, antes, né, da colisão, ela é dada pelo... aqui o momento do projétil vezes a velocidade do projétil, que vai dar aproximadamente 0,04. E depois da colisão, né, vai ser a massa da madeira vezes a velocidade total, que no caso vai ser o deslocamento da madeira, que ela foi empurrada, que vai dar, multiplicar aqui esse resultado obtido, que vai dar aproximadamente 0,04. Então, aqui, ó, percebemos que o momento linear tá igual. Mas aqui a gente pode se perguntar, porque após a colisão com a madeira, ele foi deslocado aqui o liso, a parte lisa com 2 centímetros e a parte da espuma com 1 centímetro. É porque a madeira lisa, ela tem uma força em um tempo pequeno. Já a espuma, ela tem menos forças, porém com um tempo muito maior.